pipocas porque hoje vamos falar de cinema. E atenção para os spoilers! O Fernando vai-nos contar como o cinema começou. A Irina vai-nos ensinar a fazer uma animação com o Flipbook. O Ruben vai-nos falar de alguns personagens dos desenhos animados. E a Rita vai-nos mostrar os diferentes estilos de interpretação. Não estão a ouvir bem o filme? Não se preocupem, que já vamos começar. Luzes, câmara, ação! Ai, o cinema. Quem é que não gosta de cinema? Toda a gente que eu conheço gosta de cinema. Porque o cinema ele atende a todos os gostos, a todas as idades. É considerada a 7ª arte. Quais são as outras 6? Isso fica para outro episódio. Bom, eu gosto muito do cinema antigo. E por quê? Porque nele está a base para tudo isso que nós vemos hoje. E quando nós conseguimos ver os filmes antigos, aqueles filmes que foram feitos há muito tempo, antes de nós e até antes dos nossos avós, a gente começa a entender ainda melhor qual é a magia do cinema, não é? O cinema, ao longo dos seus 125 anos, tem feito saltos incríveis graças à tecnologia, mas ainda mais graças à criatividade de quem faz cinema. Tudo começou quando 2 irmãos, os irmãos Lumière, que é muito engraçado porque Lumière quer dizer luz em francês. E a luz é a base da projeção dos filmes, não é? Então, tudo começou quando os irmãos Lumière, Philippe e Auguste, criaram uma máquina. Uma máquina que projetava imagens numa tela, num ecrã, mas projetava imagens grandes. Então, resolveram marcar no café, um café incrível que tem lá na França, resolveram marcar uma data para projetar o primeiro filme da história. Vocês sabem que tamanho que tinha esse filme? Quase 2 minutos. Nada mais que isso. Mas bastaram esses 2 minutos, quase, para fazer a plateia ficar apaixonada. Ou melhor, a plateia ficou primeiro apavorada. Sabe por quê? Porque o filme tratava de uma locomotiva, ou seja, um comboio, um trem, que chegava numa estação. Só isso. Só que como ninguém nunca tinha visto uma imagem de comboio tão grande, tão real, projetada numa parede ou numa tela, foi uma confusão, porque eles começaram a querer fugir, assustados, achando que o comboio ia entrar pela sala dentro e destruir aquilo tudo e atropelar as pessoas. E foi essa a cena que deu início a tudo que a gente vê hoje no cinema. Desde os grandes filmes de ficção científica, os filmes românticos, aqueles filmes de comédia que são tão engraçados que a gente fica até com dor na barriga de tanto rir. Os filmes de terror que deixam a gente morrendo de medo. Os desenhos animados. Tudo isso que o cinema hoje mostra começou com um comboio. E querem saber de uma coisa? Os irmãos Lumière nem acreditavam que um dia aquilo ia dar certo. Tanto não acreditaram que recusaram-se a fazer filmes assim aleatoriamente. O que eles queriam é que o cinematógrafo, que é o nome daquela máquina que eu falei no começo, servisse para bens científicos. Ah, e uma curiosidade, os filmes antigamente, eles não eram coloridos como hoje. Não. Os filmes eram todos a preto e branco. As cores ficavam por conta da imaginação das pessoas. As flores, as árvores, tudo isso era preto e branco, inclusive as pessoas. Só lá perto de 1920 qualquer coisa, ou seja, há 100 anos atrás, é que começaram a colorir os filmes. E coloriam os filmes à mão, cena por cena, tudo, porque aquilo eram várias fotografias que em sequência iam formando um filme. Era muito trabalho, mas muito trabalho. Não tem nada a ver como hoje que você liga uma câmera e aquilo começa a filmar. Não, as câmeras eram enormes. As pessoas tinham que trabalhar muito com os detalhes para que tudo pudesse ser perfeito nas filmagens. Agora, nós vamos entender a história do cinema da seguinte forma. Eu vou construir uma cena, como se fosse uma cena de cinema. E vamos ver como é que essa cena seria cada vez mais antigamente. Vamos fazer uma viagem no tempo e ver como é que era o filme antigamente.
Bora lá? Pinóquio 2020. Pinóquio, você está vivo? Não acredito nisso. Pinóquio 1980. Pinóquio, você está vivo? Não acredito nisso. Pinóquio 1950. Pinóquio, você está vivo? Não acredito nisso. Pinóquio 1930. Pinóquio, você está vivo? Não acredito nisso. E agora, acho que seria uma ótima ideia pedir aos seus pais, os seus avós, os seus tios, os seus amigos mais velhos para colocarem aí no YouTube mesmo um filme feito antigamente. É incrível. Vocês vão se surpreender, porque com muito pouco recurso eles faziam verdadeiras magias. E é por isso que o cinema é a sétima arte. Espero que vocês tenham gostado da nossa viagem no tempo. E nos vemos na semana que vem. Até breve. Tchau, tchau. Olá, crianças! Espero que estejam todos bem, muito felizes e muito animados. Ora, por falar em animados, eu vou falar-vos de uma coisa que eu tenho a certeza que é muito especial para vocês, que vocês gostam imenso, que é a animação, ou também como nós conhecemos, desenhos animados. Portanto, a animação no cinema, que são os nossos desenhos animados, tem uma longa história e quando começou não tinha nada a ver com os desenhos de hoje em dia. Portanto, eu vou falar-vos disso e depois vamos fazer uma pequena proposta, muito gira, tenho a certeza que vocês vão adorar fazer, um bocadinho relacionada com a história da animação. Sim? Bora lá! Ora, a nossa história começa em 1832, pelo físico belga Joseph Plateau, que inventou um instrumento muito engraçado para dar movimento aos desenhos. E vocês conseguem imaginar como é que se chama? Pois é o fenacistoscópio. What? Fenacistoscópio. Digam lá comigo, fenacistoscópio. Então ele pegou em desenhos e esse instrumento permitia vê-los em movimento, porque eram vários desenhos e o movimento do instrumento que ele inventou permitia que o observador conseguisse ver os movimentos através dos desenhos que passavam um a um. Ora, logo no ano seguinte, 1833, William Horner inventou um outro instrumento muito semelhante, portanto acaba por ser o sucessor do outro, que é um zootropo. Pois é, um zootropo, que também tinha um ponto de observação e os desenhos andavam à roda e enquanto giravam nós víamos a fazerem tal movimento. Já em 1872, o fotógrafo Edward Muybridge teve a brilhante ideia de tirar fotografias a animais e pessoas em movimento, por exemplo um cavalo, e tirava várias fotografias todas seguidinhas para poder ver como é que era o movimento captado numa singular fotografia. Ora, como vocês devem saber, o cinema e a televisão antigamente não eram a cores. E mais, não havia som. Pois é, era o cinema mudo. E então,
A animação aconteceu a mesma coisa. As primeiras animações eram a preto e branco, só depois é que passaram a cores. E antes de passarem a cores, até surgiram as primeiras animações com áudio. Estamos agora já no ano de 1919 e uma das animações mais conhecidas que passou na televisão é o famoso Gato Félix. Então, e as cores? Perguntam vocês, quando é que surgem na animação? Foi já em 1932, com a famosa animação Flower and Dress. Mais tarde, em 1937, um grande marco, quer para o cinema, quer para a história da animação, foi a primeira longa-metragem pela famosa Disney para o cinema, com a famosa Branca de Neve e os Sete Anões. Depois da Branca de Neve, muita coisa evoluiu, mas nós ainda estamos numa fase da história da animação, e que é dessa que nós vamos falar, que é a animação em 2D. Já é a cores, já tem som, mas ainda só é em 2D. Só mais tarde, nos seus famosos anos dourados da animação para o cinema, como por exemplo o Rei Leão, o Aladino, a Bela e o Monstro, todos esses desenhos animados que nós conhecemos tão bem, já começam a ter algumas inovações tecnológicas, que é quando deixou de ser feito através de desenhos que eram filmados para ter movimento, e passou a utilizar-se a tecnologia, os computadores e os efeitos especiais para criar outros efeitos e desenhos animados muito mais evoluídos como nós temos hoje em dia. Foram nestes anos que apareceram as primeiras tecnologias e inovações, como por exemplo desenhos em 3D. Lembram-se da filmagem do candelabro lindíssimo que aparece na Bela e o Monstro? Pois é, isso foi um grande avanço para a história da animação. Ou quando aquela manada de antílopes desce ali pelaquela encosta no Rei Leão. Essa imagem também é extremamente inovadora. E depois, a partir daí, vocês já conhecem, porque já pertence ao vosso tempo. Nos anos 2000, a partir daí, muita coisa evoluiu. Mas nós agora vamos nos inspirar nos primeiros inventores que deram origem à animação. Vamos nos inspirar apenas no 2D e fazer desenhos e dar-lhes movimento. Pois é, como é que será que nós vamos fazer isso? Ora, o que nós vamos fazer é um flipbook, que é um livro em que nós vamos desenhando várias faces do mesmo desenho em cada página, e à medida que nós vamos folheando, ele faz movimento. Estão a ver? Eu aqui desenhei um foguetão a descolar. O segredo é manter um desenho consistente e dar-lhe movimento, dar-lhe uma história. Tem que ser sempre o mesmo, mais ou menos o mesmo desenho, claro, com algumas alterações, de acordo com o que está a acontecer. E quantos mais desenhos fizermos, melhor. O outro truque é temos que desenhar na ponta do nosso caderno. Nós começamos sempre com um desenho específico. Por exemplo, vamos desenhar um menino. E então o que é que vocês querem que o menino faça? Pode ser chutar, por exemplo, uma bola. E então vocês no primeiro desenho põem o menino com a bola, e no segundo desenho, que tem que ser exatamente igual, depois eu já vos ensino como é que isso se faz, a bola já vai estar aqui. E depois fazemos outro igual, em que a bola já vai estar aqui, e o outro aqui, e o outro aqui. Então vamos fazer muitos desenhos. Fazemos um primeiro desenho, depois um segundo desenho com a bola aqui, o terceiro desenho com a bola aqui, quarto desenho com a bola aqui, quinto desenho com a bola aqui. Ora, a minha ideia é fazermos um foguetão a descolar, sim? Então, vamos fazer um foguetão mais ou menos do tamanho ideal para ficar aqui na pontinha e ele ir subindo por aqui acima. Então, vamos desenhar um foguetão pequenino. Eu vou contornar, porque nós vamos usar um desenho base para depois
copiarmos sempre para o outro. E para isso vai ser preciso que ele se note bem, porque vamos colocar uma folha por cima da outra para ver o desenho e copiar sempre a mesma forma. Se desenharem uma base para depois usar sempre esse desenho como referência, tem que estar bem carregado, que é para conseguirmos ver através do papel. Ora, para o desenho ser realista e dar mais ideia de movimento, na folha número 1 não vamos pôr nada. Ainda não há foguetão. Então vamos só começar a aparecer o foguetão na folha número 2. E vamos desenhar aqui só a pontinha do foguetão. Vimos mais ou menos onde é que ele fica e depois puxamos a folha para cima, direitinha, e colocamos só a ponta. Então, primeiro surge só a pontinha do foguetão, segundo desenho. Usamos sempre o desenho anterior como referência. Já vai ser um pouco mais acima, já aparece meio foguetão. Terceira folha, ou quarta folha, que a primeira não tem nada, já vai aparecer todo, e aqui já vou dar um toque que é a chama que ele está a lançar. Será que conseguimos criar o efeito? Agora falta pintar. Fizemos o nosso flipbook, espero que vocês tenham gostado e, por favor, mostrem-me as vossas ideias e mostrem que flipbook é que vocês fizeram. Eu estou mortinha por ver as vossas ideias brilhantes para este projeto. Combinado? Então vá, beijinhos, até para a semana! Desculpem, estava a desinfetar mesmo as mãos porque é necessário nesta fase que desinfetemos as mãos e lavemos muito bem estas mãozinhas. Mas não é isso que eu venho falar. Eu venho-vos falar de cinema. Cinema. Gosto muito. Dos filmes que mais gosto é sobretudo com personagens. Alguns deles vocês podem conhecer, outros não sei se conhecerão, mas a partir de agora tenho a certeza que vão aproveitar cada filme que eu vos vou falar. Sobre o cinema. Então, vamos à primeira personagem e eu vou dar-vos algumas características. Sabem o que são características? São coisas que podem marcar a pessoa ou que marcam à sua volta. Então vamos à primeira personagem. Tem os cabelos longos, anda sempre descalça, tem os olhos ligeiramente castanhos escuros, mas super cintilantes, gosta de falar com a natureza, tem muitos amigos que são animais, fala com uma árvore. Já estão a conseguir adivinhar quem é? Não? Deixa-me ver. Ela apaixona-se por John Smith, um inglês que vem para a Virgínia, onde ela mora numa tribo, procurar terras para poder plantar a sua cidade. Já sabem quem é? Pocahontas. É verdade. Pocahontas é o filme da Disney de 1995. O filme da Disney fala-nos de uma menina que vivia numa tribo, mas o seu pai, que é o verdadeiro líder desta tribo, faz com que todos vivam felizes no meio da natureza. Pocahontas tem várias características que eu vos posso dizer. Ela fala com a natureza e, sobretudo, tem uma das melhores qualidades. Tem o seu espírito ativo no seu coração. Pocahontas é um filme da Disney que veio muito balançar as grandes etnias. Sabem o que isso significa? As diferentes formas de viver e as diferentes pessoas que vivem na nossa sociedade. Pocahontas traz-nos então um espírito livre e uma tentativa de amor
por um homem que vivia na cidade. Vamos agora à segunda personagem que eu escolhi para vos mostrar. Portanto, vou dar-vos algumas características e vou tentar que vocês adivinhem qual é. É pequenina, mulata. Ela procura Maui, um deus que foi tentar roubar o coração de Te-Fiti. Acho que já vos dei uma grande pista. Ela tem o sonho de atravessar o mar dentro de um barco para assim poder salvar a sua terra. Ela torna-se chefe da tribo onde mora, umas ilhas dentro da Polinésia. Há uma das vezes em que o mar se abre e ela vai à procura de conchas dentro do mar e vê o coração de Te-Fiti. Já adivinharam quem é? Moana. Ou, em português, Vaiana. Este é um filme de 2016. 2016. 2016. Esta retrata a história de uma menina muito pequenina que descobre que Maui, um semideus, foi tentar roubar o coração de Te-Fiti. Te-Fiti era uma ilha criada através da mãe natureza chamada Te-Fiti, que ao adormecer sobre o mar cria uma grande ilha. E este Maui, no início do filme, rouba o coração de Te-Fiti e descobre um grande deus malvado que vem tentar roubar-lhe o coração. Moana, nos primeiros minutos em que ela descobre que o mar é algo que a faz alguma curiosidade, ela vê o coração de Te-Fiti no meio do mar. Anos mais tarde, ela é considerada a chefe da tribo onde mora e vai até lá acima colocar a sua pedra de chefe da tribo. Estas duas personagens são ambas mulatas e vivem numa tribo, e acho que isso é super importante para nós mais pequenos e para vocês, que sobretudo temos de nos interessar pela cultura dos outros e sem dúvida respeitar ainda mais quem é de outra cor, quem é de outra raça ou quem é de outra idade. Vou dar-vos agora outra personagem. Portanto, ele é mal disposto, tem 3 meninas adotadas em sua casa e muitos bichinhos amarelos chamados Minions. Vocês conhecem? Claro que conhecem. É o Gru mal disposto. Não. O que é que queres dizer que ela não tem? Esta conta a história de um super vilão que, após terem roubado uma pirâmide no Egito, vai tentar fazer o maior roubo da história: roubar a lua. Mas para isto ele precisa de 3 meninas que vão ajudá-lo nesta missão. E um monte de bichinhos pequenos chamados Minions que vão ajudá-lo a percorrer todo este caminho até à lua. Mas estas 3 meninas vão retirar o melhor que há de Gru, este que é o mal disposto. O lema é que nós não podemos ser assim tão mal dispostos para as pessoas que nos fazem bem. Já chega de espetáculo de magia. Para a semana vamos voltar com mais algumas surpresas. Daqui do professor Ruben vai um grande abraço, com as mãos desinfetadas, e um grande abraço e um beijo desinfetado. Olá meninos, como é que estão? Esta semana, como vocês já descobriram, vamos falar sobre cinema. Estão entusiasmados? Para mim é um tema brutal. Gosto muito de cinema. O cinema tem vários estilos, tem várias formas de se apresentar. Começou por ser mudo. E era assim, não havia hipótese. Era preto e branco, e um dos exemplos disso, e uma das pessoas mais conhecidas do cinema mudo, era o Charlie Chaplin. O Charlie Chaplin falou sobre imensas histórias e ele conseguia contar a história sem dizer
uma única palavra. De vez em quando aparecia uma espécie de pano preto, onde dizia alguma coisa tipo 1 hora depois, ou agora na cidade, coisas assim pequeninas que davam alguma ideia à pessoa que estava a ver, e pronto, não havia mais nada. E percebia-se, garanto-vos, percebia-se tudo o que os atores diziam. Também existem filmes musicais. Existe todo um mundo de filmes musicais. Além de serem representadas e de serem faladas, também são cantadas, têm momentos de canção, um bocado como a Disney, não é? Muitos dos filmes da Disney e de outros que nós temos de desenhos animados, também acontece muito haver canções, não é? Precisamente a mesma coisa, só que em vez de ser com desenhos animados é com pessoas. E então, muitas das peças de teatro musical transformaram depois em filmes musicais, como é, por exemplo, o Mamma Mia, Mamma Mia, here I go again. ou o Fantasma da Ópera. Sing once again with me, a strange duet. São coisas que hoje em dia ainda se vê em teatro e que depois foram transformadas em filme e que foi um sucesso. Um dos últimos sucessos que saiu em cinema e que foi adaptado de uma peça de teatro musical é o Cats. Her name is Jenny Annie Dots. The curtain cord she likes to wind and tie it into sailor knots. Isto era um teatro musical que tinha tanto sucesso que se transformou em filme. E depois no filme nós podemos fazer uma série de outras coisas que em teatro não podemos. Nós podemos transformar os cenários todos. Nós podemos, enquanto que no teatro nós temos ali um palco, não é? Pronto, não sai dali, os cenários têm que entrar para dentro do palco. Nós no cinema não, nós no cinema podemos ir viajar e filmar onde quisermos. Mas voltando aos estilos, já falámos de cinema mudo e de cinema musical. O que é que temos mais? Muito mais. Mas, imenso. Temos aventura, um filme, por exemplo, de aventura, o Up. Uau, e aquilo o quê? Existem filmes de ação, normalmente são filmes como, por exemplo, do Jackie Chan. Temos depois duas grandes áreas dentro do cinema, a comédia e o drama. São duas áreas completamente opostas. A comédia é aquilo que nós rimos, que nós nos divertimos. Bem, Tão bem como pode estar. O que é que posso fazer eu gostava que verificasse uma por matriz. si Bem, gostava que verificasse. hoje? O drama é uma coisa assim. Já conhecemos então categorias, algumas, as pessoas que estão por trás do cinema, percebemos que existiram 2 irmãos que criaram e que foram os pais do cinema. Espero que tenham gostado, espero que aprendam e que gostem de, quando pudermos, ir ao cinema e também ao teatro, quando for possível. Um beijinho grande e até para a semana! E aqui vão alguns dos nossos nomeados ao Oscar do melhor trabalho manual. Enviem também o seu para mostrarmos no próximo episódio. E como já é de costume, aqui estão as nossas falhas de gravação. Fernando, isto é para ti, não é para pôr no vídeo. Aliás, vamos fazer um jogo durante todo este primeiro episódio. Peço desculpa. E passar da além de... Bom, vou repetir isto. Muito chama. Bom,
Matricule-se num curso de teatro da Meleca. Estamos na Ericeira, em Torres Vedras e também online. Voltamos para a semana. Enquanto isso, façam boas cenas. Tchau, tchau!